Na aula anterior, eu finalizei com o conectivo E. Vamos agora resolver esse exemplo 2, que é uma questão de concurso da Fundação Carlos Chagas. Começa assim, acompanhe pelo material. Considere a proposição Paula estuda, mas não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é... Então, ele quer qual conectivo está sendo utilizado nessa proposição. Então, vamos lá. Aqui, Paula estuda é uma proposição simples. Paula não passa no concurso. Paula não passa no concurso é a outra proposição simples. Então, temos duas proposições simples. Elas estão interligadas através dessa palavra aqui, mas. Então, esse mas aqui funciona como um conectivo. Só que não existe conectivo mas. Pelo menos eu não mostrei a você. Quais são os conectivos? O E, o O exclusivo, o se então e o se somente se. São esses 5 conectivos. Então, esse mas está fazendo a função de um desses 5 conectivos. Aí você pode testar e verificar qual é o que está mais de acordo. Olha, Paula estuda informação. Paula não passa no concurso é outra informação adicional. Então, o melhor conectivo para colocar aqui no lugar do mas, seria o conectivo E. Ok? Ou seja, o E, ele está adicionando informações. Então, se aqui fosse porém, contudo, entretanto, ou seja, as conjunções adversativas são consideradas como se fosse conectivo E. Agora, eu achei de mau gosto essa questão aqui, né? A pessoa, Paula, está fazendo lá o concurso, toda trêmula, com medo da prova, e ainda vai ler essa frase aqui. Paula estuda e não passa no concurso. Aí a pessoa pode desabar ali naquele momento, né? Podia ter usado outro nome, um nome diferente aí, sei lá, Terobaldo, Filomenite, Ícata, sei lá, um nome bem esquisito. Mas eu achei de mau gosto. Vamos lá, mas continuando. Então, o conectivo lógico utilizado é o conectivo E, que no caso vai ser a conjunção. Então, a resposta é a opção que traz a conjunção. A e B formam uma conjunção. Agora, vamos para o conectivo O. Então, conectivo O. Vimos o E, agora o O. Aqui, A ou B é uma proposição composta. A é uma proposição simples, B é uma proposição simples, está interligado pelo O. Já falei anteriormente que o O pode ser simbolizado pelo Vzinho. Ok? Mas normalmente eu utilizo a palavra O. Não gosto de usar o símbolo Vzinho, não. Agora, é claro que se aparecer numa prova de concurso o Vzinho, você tem que saber que aquele Vzinho é o O. Essa proposição, usando o conectivo O, ela é chamada de disjunção. Então, disjunção é a proposição composta usando o conectivo O. Aí eu coloquei um exemplo aqui, Marcos é médico ou Maria é estudante. Porque para verificar o valor lógico de uma proposição composta, depende de quê? Depende da proposição simples, aqui eu estou colocando aqui ó, o valor lógico da proposição simples, está vendo? E depende do conectivo. Vamos aqui avaliar qual vai ser o resultado com o conectivo O. Então, Marcos é médico ou Maria é estudante é uma sentença declarativa. Estou declarando isso aí, que Marcos é médico ou Maria é estudante. Considere inicialmente aqui, ó, que Marcos é médico é verdade. Considere que Maria é estudante é verdade. Então, a minha declaração Marcos é médico ou Maria é estudante, né, vai ser verdadeira, porque ambos são verdade. Agora, aqui é outra situação. Marcos é médico é verdade e Maria estudante é falso. Ou seja, eu tenho uma falsidade dentro da minha proposição composta. Mas como eu estou usando o ou, e isso aqui é verdade, o resultado vai ser verdadeiro. Tá dizendo, Marcos é médico ou Maria é estudante, ou seja, um dos dois eu vou acertar. Acertou no Marcos, é médico. Acertou, então verdade. Agora aqui, Marcos é médico é falso, Maria é estudante é verdade. E aí, qual vai ser o resultado? Verdade, porque acertou, né, na Maria é estudante. E por fim, aqui está, ó, como está errando os dois, então essa proposição vai ser falsa. Vou colocar até em vermelho para destacar.
Então, veja, importante aqui, ó, saber disso. Tem que memorizar, professor? Tem que memorizar a tabela verdade de todos os conectivos. Agora, melhor mesmo entender. Decora, tudo bem, pode decorar, mas tem que saber de onde veio. É por isso que eu estou explicando devagarzinho aqui. Outra coisa importante aqui. Esse que é diferente dos demais, digamos, esse é um dos mais importantes. Por quê? Já até caiu em questão de concurso. Dizendo assim, ó, que a proposição, vou colocar aqui embaixo, a proposição x e y, ela é falsa. Se eu disser isso, que a proposição x e y é falsa, qual o valor lógico de x? Desculpa aqui, trocando aqui conectivo. Trocando aqui conectivo, aqui é o O. Vamos lá. A proposição x ou y é falsa. Qual o valor lógico de x, qual o valor lógico de y? Só tem uma maneira, observe aqui, ó. Para dar falso, só tem essa linha aqui, ó, essa linha. Ou seja, ambos tem que ser falso. Então, isso aqui vai ser falso, isso aqui vai ser falso. Então, quando eu digo que uma disjunção é falsa, ambas as proposições simples são falsas. Okay? Já foi assunto aqui de concurso, ou seja, eu precisava saber disso para poder finalizar a questão. Agora vamos ver essa questão de dominância. Veja, quem domina aqui, né? Quem domina aqui é o V, né? Quem domina é o V. O F está na minoria. Então, se eu tiver várias proporções simples interligadas pelo O, digamos aqui, ó, falso, ou falso, ou falso, se tiver uma verdade, se tiver uma verdade entre as proporções simples, o resultado vai ser verdade. Certo? Então, o V, ele domina no O. E o F domina no E. Agora, vamos ver a questão de propriedade comutativa. Eu posso trocar de posição? Tem algum problema? Pode trocar de posição. A ou B é a mesma coisa que B ou A. Ok? Então, se eu falar que o João é dentista ou médico. João é dentista ou médico. É a mesma coisa que dizer que João é médico ou dentista. Não interfere. Agora vamos ver a associação do O em termos de conjunto. É importante saber disso. Então vamos fazer uma frase parecida com o que eu fiz com o conectivo E. A Ana, né? A Ana é magra ou Ana é alta. Certo? A Ana é magra ou Ana é alta. Então, em termos de conjunto, vamos fazer aqui o conjunto das magras e o conjunto das altas. Ana é magra ou Ana é alta. Veja, se a Ana estiver aqui, ela pode estar aqui, a Ana? Ela ser somente magra? Estou admitindo que essa proposição aqui ela é verdadeira. Que Ana é magra ou Ana é alta é a proposição verdadeira. Então, a Ana pode estar aqui, ou seja, ela pode ser somente magra? Pode. A Ana pode estar aqui, a Ana ser somente alta, não ser magra? Também pode. Com essa afirmação, a Ana pode ser somente magra, pode ser somente alta. E a Ana ela pode estar aqui, ela ser as duas coisas, Ana ser magra e alta? Sim. Mas, professor, o O ele não é exclusivo? Às vezes a gente no dia a dia, no cotidiano, a gente considera que esse O é exclusivo, né? Ou é uma coisa ou é outra. Mas dentro da matemática, dentro do raciocínio lógico, o O ele não é exclusivo. Ok? Então esse O ele não é exclusivo. Então pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer as duas coisas. Certo? Então, ou seja, a Ana ela pode estar aqui no miolo, na interseção, ela ser magra e alta ao mesmo tempo. Ok? Pronto. Então, veja que eu marquei tudo. Como eu marquei tudo, o que é isso aqui tudo? Isso aqui tudo é a união dos dois conjuntos. Então, o O, ele tem a ver com a união de dois conjuntos. Ou seja, eu posso representar o O
através do símbolo da união, A ou B. Ok? Vamos agora para o próximo conectivo O exclusivo. Conectivo O exclusivo. O exclusivo. Qual a diferença para o O anterior? O O anterior eu chamava de O inclusivo, ou simplesmente O. Aqui eu tenho um O exclusivo. Uma proposição na forma O exclusivo seria assim, ó. O A, O B, mas não ambos. Então, essa proposição, ou A ou B, mas não ambos, é uma disjunção exclusiva. Aí sim, está excluindo, tá ok? Se eu tirar esse mais não ambos, não exclui. Para excluir tem que ter esse termo aqui, ó, mais não ambos. Algumas pessoas, eu já vi até algumas pessoas dizendo, já vi até livro falando, mas está errado. Dizendo que ou A ou B, isso aqui é uma disjunção exclusiva, porque tem dois Os. Cuidado, já apareceu em diversas provas do CESP essa situação aqui, e o CESP considera isso aqui como uma disjunção inclusiva. Inclusiva, não exclusiva, inclusiva. Para ser exclusiva, tem que ter isso aqui, ó, mas não ambos. É claro o seguinte, veja que aqui o A e o B estão de forma genérica, pode ser qualquer proporção simples. Agora, se eu colocar assim uma proporção, o Flamengo ganhou, ou o Flamengo ganhou o jogo, ou perdeu o jogo. Eu não preciso colocar no final, mas não ambos. Porque o time não pode perder e ganhar ao mesmo tempo. Não pode perder e ganhar ao mesmo tempo. Então, quando eu digo que o Flamengo ganhou ou perdeu, ou o Flamengo ganhou o jogo ou perdeu o jogo, isso aí já é disjunção exclusiva, porque os dois não podem acontecer. Tá? Mas se é genérico assim, eu digo que isso aqui é disjunção inclusiva. Tá? Então, eu vou até cortar aqui, ó. Então, disjunção exclusiva é isso aqui de cima. Aí, para entender melhor, eu coloquei no material escrito um exemplo que é o seguinte. Vamos ver aqui esse exemplo que eu coloquei no material. Eu coloquei dois exemplos aí, ó. Te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. É uma promessa, né, que o pai fez para o filho. Te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Então, nesse exemplo, o pai pode dar somente a bola, pode dar somente a bicicleta, ou pode dar os dois, tá? Porque esse ou ele não é exclusivo. Agora, no segundo exemplo de disjunção, aí a disjunção é exclusiva. Vem lá, ó, ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, mas não ambos. Quer dizer que vai dar somente uma das duas coisas. A dar as duas coisas ao mesmo tempo, não vai dar. Ok? Então, isso interfere em quê? Em termos de tabela verdade? Interfere no seguinte, vamos ver aqui, ó. A tabela verdade do O era assim, ó. Aqui, ó, A, B. Então, aqui, verdade, 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 verdade. Aqui, falso, 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 falso e falso. Então, na disjunção inclusiva, seria que A ou B, eu tinha que resultados. Ambos verdade, dá verdade. Um sendo verdade, dá verdade. Um sendo verdade, dá verdade. Só vai ser falso quando ambos são falsos. Ok? Agora, na disjunção exclusiva. Na disjunção exclusiva, eu vou usar aqui como símbolo o O com tracinho embaixo, tá? O O com tracinho embaixo é a disjunção exclusiva. Aí como é que fica? Ó, somente um verdade vai dar verdade. Ó, somente um verdade aqui, ó, somente um verdade vai dar verdade. Se ambos forem falsos, vai dar falso. Na disjunção exclusiva, os dois podem ser verdade? Não, como já está dizendo, exclusiva, então aqui tem que dar falso.
Pronto. Então, a diferença, veja, está nesse termo aqui. Esses três são iguais, então a diferença está aqui. Na adição exclusiva, ambos não podem ser verdade. Somente um é verdade. Somente um. E eu posso trocar de posição na adição exclusiva? Sim. Para dizer ou A ou B, mas não ambos. Ou B ou A, mas não ambos, dá no mesmo. Tá? Posso trocar de posição, tranquilo. E em termos de conjunto, como é que funciona o ou exclusivo em termos de conjunto? Em termos de conjunto, antes de ver conjuntos, se eu tiver uma situação desse tipo aqui, ó, esse aqui, o exclusivo, isso aqui, o resultado vai ser, digamos, verdade. Aí eu tenho que isso aqui é verdade, certo? E aí eu quero o valor lógico dessa proposição aqui. Às vezes acontece muito em concurso o seguinte: eu tenho o valor lógico da proposição como um todo, eu tenho o valor lógico de uma proposição e quero saber da outra proposição simples. Acontece muito isso em concurso. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho desse tipo. Vamos lá então. Então a adição exclusiva, isso aqui é uma adição exclusiva. Tá? O ou com tracinho embaixo. O resultado é verdade. Eu sei que o primeiro termo é verdade. Qual vai ser o segundo termo? Você testa. Se eu colocar verdade ou verdade no ou exclusivo pode? Não, isso aqui dá falso. Verdade ou verdade dá falso. Então já sei que não é verdade aqui dentro. Então é falso. Verdade ou falso dá verdade. Aí eu acabei de encontrar o valor lógico dessa segunda proposição. Certo? Então tem que saber memorizado a tabela verdade, melhor entender, entenda a tabela verdade, memorize, e aí para essas situações você está sabendo fazer. Agora em termos de conjunto, se eu digo, o Ana é alta, o Ana é magra, mas não ambos. Certo? Aqui é o exclusivo, com certeza. Aí eu faço o conjunto das altas, o conjunto das magras. Então, o conjunto das altas e o conjunto das magras. Vamos considerar que essa proposição ela é verdadeira. Ok? Então, nesse caso, onde é que a Ana vai estar? Em que locais, em que região a Ana pode estar? Vamos ver aqui, ó. A Ana pode estar aqui, ela ser somente alta? Pode, ó. Ou Ana é alta ou Ana é magra, mas não ambos. Então, a Ana pode ser somente alta. A Ana pode ser somente magra? Pode. Pela afirmação, a Ana pode ser somente magra. A Ana pode estar aqui na interseção, ela pode ser as duas coisas, magra e alta? No ou inclusivo pode. Mas no ou exclusivo não, ó, mas não ambos. Então ela não pode estar aqui. Então quer dizer que o ou exclusivo, ele pega essa região aqui, essa região, e essa região aqui. Ou seja, seria a união dos dois conjuntos, digamos assim, seria a união tirando a interseção. Seria a união tirando a interseção. Tá? Então, o exclusivo em termos de conjunto seria isso aqui. Vamos agora ao próximo conectivo. Na sequência, é o conectivo se então. Conectivo se então. Esse conectivo se então, ele é o mais, digamos, é o mais cobrado em concurso. É o conectivo se então. Eu vou simbolizar esse conectivo se então, assim, ó, A implica B, tá? Então, A implica B, ou seja, A setinha B é o conectivo se então. Então, a proporção A é uma proporção simples, a proporção B é uma proporção simples. Importante aqui, ó, o A, ele é chamado de termo antecedente, O B, ele é chamado de termo consequente. Esse termo, esses nomes são muito utilizados. Termo antecedente e termo consequente.
simples, né? Antecedente de antes, consequente de depois. Então, o símbolo é esse. Como é que se chama essa proposição? A proposição A implica B. Se chama de condicional. Tá? Então, essa proposição A implica B, ela é chamada de condicional. Então, falar condicional é dizer que a proposição usa o se, então, como conectivo. Agora, eu queria trabalhar com você a questão da tabela verdade. E para a tabela verdade, eu vou usar o mesmo exemplo que está no material escrito aí. Ó. Vamos ver aqui. Eu coloco aqui o exemplo, se amanhã fizer sol, então iremos à praia. Se amanhã fizer sol, então iremos à praia. Então, se amanhã fizer sol, então iremos à praia. Temos aqui uma proposição simples, né? Amanhã fizer sol, amanhã faz sol, certo? Iremos à praia, outra proposição. Então, sendo interligados pelo se, então. Eu gosto dessa proposição aqui porque é tipo uma promessa. Quando você usa a promessa para poder analisar, fica mais fácil entender. Digamos que essa promessa que o pai fez ao filho, né? Ó, filho, se amanhã fizer sol, vamos à praia. Promessa aqui. Vamos analisar essa promessa aqui. Então, eu estou chamando amanhã fizer sol da proposição A. Iremos à praia da proposição B. Então, temos aqui a proposição A implica B. Proposição A implica B. Qual vai ser o valor lógico do A implica B? Depende do quê? Do valor lógico de cada componente. Então, vamos analisar aqui os componentes. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Então, temos aqui, ó, as possibilidades. Isso aqui ser verdade, isso aqui ser verdade. Isso aqui ser verdade, isso aqui ser falso. Outra possibilidade, isso aqui ser verdade, isso aqui ser falso. E a última possibilidade é ambos serem falsos. Okay? Então, tem 4 linhas aqui. Posso até dividir aqui, ó, para não ter dúvidas. São 4 linhas. Aí, vamos lá. O que acontece aqui? Primeira linha. Primeira linha. Amanhã faz sol, ou seja, está fazendo sol. Amanhã está fazendo sol. Certo? E foi à praia. Fez sol e foi à praia. Cumpriu com a promessa? Sim. Fez sol e foi à praia, cumpriu com a promessa. Ou seja, então valor lógico verdade. Agora aqui. Fez sol e ó, deu falso. Foi à praia? Falso. Não foi à praia. Fez sol, mas não foi à praia. Não cumpriu com a promessa. Né? O garotinho ficou triste. E aí? Resultado? Falso. Então, o resultado aqui, falso. Não cumpriu com a promessa. Agora aqui, terceira linha. Fez sol? Não fez sol. Não fez sol e foi à praia. E aqui, nesse último, não fez sol, não foi à praia. Veja o seguinte, a obrigação do pai é o quê? A obrigação do pai. Fazendo sol, ele tem que ir à praia. Não fazendo sol, ele pode ir ou não ir, vai depender da vontade dele. Ele não vai ter nenhuma obrigação de ir à praia, certo? Ou seja, ele não vai deixar de validar a promessa dele. Não fazendo sol, não tem como verificar se ele cumpriu ou não cumpriu a promessa, certo? Então, nesse caso, a gente considera como verdade. Por que como verdade? Porque a gente vai colocar como verdade aqui, porque ele não deixou de cumprir com a promessa. Ele não deixou de cumprir com a promessa, certo? Como ele não deixou de cumprir com a promessa, a gente considera verdade. Ele só vai deixar de cumprir a promessa quando? Quando fizer sol, nesse caso aqui, quando faz sol e não vai à praia. É a única situação que ele não cumpre com a promessa. Por isso que é a única situação que é falso. Então, é importante gravar essa posição aqui, ó. Então, essa posição que é falsa, veja que é diferente das outras.
Então vem aquela questão que eu já falei no E e já falei no O. Se numa questão de concurso, disser isso aqui, ó, que x implica y, tem valor lógico falso. Automaticamente você vai lembrar o quê? Pô, tabela verdade do condicional só tem uma linha que é falso. É quando o termo antecedente é verdade e o termo consequente é falso. Pronto. Aí eu descubro o valor lógico do x e o valor lógico do y. Com isso, eu posso continuar na solução da questão. Tá? Então isso aqui é importantíssimo. Ainda sobre a condicional, importante, eu não posso trocar de posição, hein? Se A implica B, é diferente de B implica A. É o único dos conectivos que eu não posso trocar de posição. Então isso aqui é diferente, não pode trocar de posição. Em termos de conjunto, aqui o condicional não é tão importante em termos de conjunto, como o E e o O eram, tá? Mas eu coloquei como exemplo no material escrito o seguinte, deixa eu ver aqui. Se é curitibano, então é paranaense. Vamos só relembrar aqui. Se é curitibano, então é paranaense. Ou seja, ó, vou fazer aqui o grupo dos curitibanos. O grupo dos curitibanos, tá? Então, curitibanos. Então, se é curitibano, então é paranaense. E o clube e o grupo dos paranaenses é um grupo que vai ser maior. Se é curitibano, então é paranaense. Ou seja, o se então, ele tem a ver com o estar contido. Um grupo está contido em outro. Ok? Então seria A contido em B. A contido em B. Então, em termos de conjunto, é o contido. Agora, uma coisa importante, muito importante, é essa equivalência do se então. Tá? Equivalência do se então. Equivalência. Eu falo equivalência, a gente vai ver mais à frente o assunto de equivalência lógica. Esse aqui é equivalência só em termos de escrever a condicional. Então, é equivalência do se então. Então, eu não vou escrever aqui não, mas eu vou ditar, né? Acompanhe pelo material escrito. Eu coloquei várias situações. E aí a gente analisa, digamos, o que é o mais importante nessas situações. Temos aqui, se chove, fica... Ó, primeiro, eu escrevo aqui, ó, se chove, então fico molhado. Se chove, então fico molhado, certo? Eu tenho esse condicional. Essa condicional, eu posso reescrever essa condicional de outras formas. Aí eu coloquei as outras formas aqui. Primeira forma, ó, se chove, fico molhado. Ou seja, eu posso ocultar o então. Não tem problema, dá na mesma coisa. Outra situação, fico molhado se chove. Certo? Ó, veja, fico molhado se chove. Então, eu não estou trocando isso aqui com isso aqui não, tá? Eu não estou trocando isso aqui de lugar, porque não pode trocar. O A pelo B, não posso trocar de lugar. Eu estou levando tudo isso, né? Veja, eu estou levando tudo isso aqui, eu estou levando o se com tudo para o outro lado. Ó, fico molhado se chove. O se está ligado ao chove ainda. Então, é a mesma frase, tem o mesmo sentido que isso aqui. Outra maneira de vir a condicional, quando chove, fico molhado. Então, quando faz o mesmo papel do se. Outra situação, sempre que chove, fico molhado. Então, esse sempre é que faz o papel do se também. Toda vez que chove, fico molhado. Também, se toda vez, tem o mesmo papel do se. Chover implica eu ficar molhado. Ó, implica aqui, ó, né? Chove, implica ficar molhado. Também posso falar implica. Implica é a mesma coisa do se então. Essas três últimas situações até cai mais em concurso. Olha aqui. Chover é condição suficiente para eu ficar molhado. Chover é condição suficiente para eu ficar molhado. Sempre memorizem.
o termo antecedente é sempre condição suficiente para o termo consequente. Termo antecedente é sempre condição suficiente para o termo consequente. Ó, se chove, fico molhado. Então, chovendo, estou molhado. Então, é realmente uma condição suficiente chover. Então, chover é condição suficiente para estar molhado. Ok? Entendido? Memoriza. Mesmo que tenha entendido, memoriza. Segundo aí, eu ficar molhado é condição necessária para chover. Isso é meio esquisito, né? Estar molhado é condição necessária para chover. Isso aqui vai entender melhor quando eu estiver lá na parte de equivalência. Uma forma equivalente de escrever a condicional seria assim, ó. Se não estou molhado, se não fico molhado, então não chove. Se não fico molhado, então não chove. Por isso que molhar é uma condição necessária para chover. Tá ok? Então, memoriza também isso aí, é importantíssimo. Se vier essa frase, eu ficar molhado é condição necessária para chover, você transforma essa frase nessa aqui, tá? Então, todas essas frases que eu estou digitando aqui no material escrito, você pode transformar essas frases nessa padrão. E por último, chove somente se fico molhado. Esse somente se não é o se somente se. Existe o conectivo se somente se, que a gente vai ver mais adiante. Esse que é o somente se. Chove somente se fico molhado. Também pode ser escrito dessa forma aqui. Então, memorize essas situações. Todas essas situações podem ser transformadas nessa condicional. É o que eu sugiro a você. Se aparecer uma dessas situações, transforme nisso aqui. Tá? E por fim, para finalizar essa aula, eu coloquei no final aqui, ó, A é uma condição necessária para B. Né? Eu escrevi A, é um outro exemplo. A é uma condição necessária para B. Eu posso falar isso da mesma forma aqui, ó. Uma condição necessária para B é A. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Já apareceu a situação, essa última situação já apareceu. Uma condição necessária para B é A. Isso é a mesma coisa que dizer que A é uma condição necessária para B. Veja que nessas duas frases, o para, ele está ligado a quem? Nessas duas frases. Na primeira frase, o para está ligado ao B. Na segunda frase, o para também está ligado ao B. Tá ok? Então, o para, ele vai definir quem vai ser o termo, né, que no caso aqui que é o B. Como é que eu escrevo isso aí em termos de proposição? A é condição necessária para B. É A implica B ou B implica A? Olha, condição necessária, o termo consequente é condição necessária para o termo antecedente. Memorize isso. Vou repetir, o termo consequente é condição necessária para o termo antecedente. Então, quando eu digo que A é condição necessária para B, eu estou dizendo isso aqui, ó. Quem é condição necessária é o termo consequente, certo? Então, vai ficar B implica A. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa. Ou seja, eu transformo isso aqui nisso aqui. Tá? Ok? Então, vamos finalizar essa aula e na próxima aula eu vou iniciar pela solução de uma questão que envolve exatamente esse negócio de condição necessária e condição suficiente, uma questão de concurso. Até a próxima aula.